E aí galera, você já assistiu aquele filme de terror que te deixou todo arrepiado? Ou quando você escuta o narrador falando baseado em fatos verdadeiros. não dar aquele arrepio? Então, pra arrepiar mais, bora ver as 5 histórias reais que inspiraram grandes filmes de terror. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Em primeiro lugar, a tortura de Sylvia Likens. A tortura de Sylvia Likens inspirou o filme Um Crime Americano de 2007. Em 1965, um casal que trabalhava em um parque de diversões itinerante deixou suas 2 filhas adolescentes, Sylvia Likens e Jenny Likens, sob os cuidados de Gertrude Banesewski, uma conhecida cujos filhos frequentavam a mesma escola que as irmãs Likens. As meninas ficariam sob os cuidados de Gertrude por algum tempo e a mulher foi paga durante o período. Em poucas semanas, Gertrude começou a maltratar física e verbalmente as meninas, acusando-as de promiscuidade e roubo. As agressões foram piorando com o passar do tempo, principalmente com Sylvia, a mais velha. Gertrude começou a convidar outras pessoas para participar de sessões de tortura, como os próprios filhos menores de idade e vizinhos. A garota de 16 anos foi espancada com diversos objetos, queimada com cigarros, forçada a ficar sem comer, insultada e teve objetos introduzidos em si por 3 meses, até que não suportou mais as torturas e faleceu. Gertrude foi acusada de assassinato em 1º grau e condenada à prisão perpétua. Surgiram, mais tarde, rumores de que Banesewski era obcecada pelos filhos e sentia um ciúme irracional deles, fazendo com que achasse que Sylvia seria uma ameaça para ela. O crime causou choque e indignação geral, sendo conhecido como o pior ato criminoso contra um indivíduo em Índia. Em segundo lugar, o exorcismo de Anneliese Michel inspirou O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Anneliese Michel era uma garota alemã de família muito religiosa. Aos 16 anos, começou a apresentar um comportamento estranho, o que a fez ser internada numa clínica psiquiátrica por esquizofrenia em 1970. Passou um ano internada e, mesmo depois de ser liberada da clínica, ainda alegava ouvir vozes e ter visões estranhas. Mesmo usando remédios e fazendo tratamentos médicos, a garota ainda era perturbada por visões de faces demoníacas, principalmente durante suas orações. Como os tratamentos médicos não funcionavam e não havia uma explicação para os sintomas, Anneliese e sua família começaram a achar que ela estava possuída por alguma entidade maligna. A tese dos Michel só se reforçou quando a garota começou a sentir aversão à cruz e às imagens que remetiam ao cristianismo. Anneliese chegou a um estado crítico em que agredia e insultava sua família, gritava ao destruir imagens de Jesus e crucifixos, comia insetos e bebia sua própria urina. Nesse ponto, seus pais pediram à Igreja Católica para que um exorcismo fosse feito. Depois de muito custo, um bispo autorizou um padre a exorcizar a menina. Mais de 60 exorcismos foram feitos em Anneliese Michel, mas nenhum parecia funcionar. Alguns padres acreditavam que a garota havia sido possuída por mais de um demônio. A situação de Anneliese só piorou, até que acabou em sua morte em 1º de julho de 1976 por desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres foram acusados e condenados por homicídio por negligência. Muitos defendem que Anneliese não estava possuída, ela teria um quadro de esquizofrenia que não foi propriamente tratado. Em terceiro lugar, Annabelle. Annabelle, um dos casos do casal Warren, era nada mais do que o caso da boneca Annabelle. Uma boneca que uma estudante de enfermagem tinha em seu apartamento, sempre aparecia em algum lugar diferente do apartamento. E após Donna chamar um padre exorcista, ele descobriu que era o espírito de uma menina chamada Annabelle, mas que estava apenas feliz em ter a companhia de Donna. Isso até coisas estranhas acontecerem, quando até mesmo um amigo das meninas foi estrangulado pela boneca. O casal Warren foi chamado e descobriu que na verdade era o espírito de um demônio dentro da boneca. Disse que o espírito é tão forte, que no Museu dos Warren, a boneca não pode sair de dentro de um cofre construído por eles.
Em quarto lugar, Ronald DeFeo inspirou Terror em Amityville, 1979. Amityville talvez seja o caso mais famoso de filme de terror envolvendo uma história real. No dia 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo cometeu um massacre em sua casa, localizada no número 112 da Ocean Avenue. Utilizando uma espingarda, ele matou toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs. DeFeo disse à polícia que uma voz o ordenou a cometer tal ato. Cerca de um ano depois do massacre, em 1975, a família Lutz se mudou para a propriedade. George, Katy e seus 3 filhos passaram a morar na casa de Ronald. Muitos fenômenos estranhos começaram a acontecer, como odores, ruídos e objetos que se movem sozinhos. A família mudou abruptamente de humor e um dos filhos teve uma das mãos esmagada por uma janela. A filha mais nova, Missy, arranjou um amigo imaginário, Judy, que assume formas de anjo e de porco. Os fenômenos foram tão intensos que os Lutz deixaram a casa após 28 dias. Ela ainda existe, foi reformada e estava sendo alugada há poucos anos. Os Lutz foram à imprensa com a história e ela acabou gerando livros e também uma franquia de filmes de terror que já acumula quase 2 dezenas de longas-metragens. Em quinto lugar, Ed Gein, o alfaiate de cadáveres, inspirou O Massacre da Serra Elétrica, 1974. Alguns desaparecimentos começaram a acontecer em Plainfield, Iowa, na década de 40. A maioria, de alguma forma, tinha alguma ligação com Edward Gein. Os investigadores começaram a suspeitar de Ed, como era conhecido, quando uma mulher chamada Bernice Orden desapareceu da loja em que trabalhava logo após Gein ser seu último cliente. A polícia fez uma busca na casa de Gein, que morava sozinho numa área rural. Muitos policiais ficaram chocados ao entrar no celeiro, onde encontraram corpos abertos sem a cabeça e nem os órgãos. Um deles pertencia a Bernice Orden, e objetos feitos com partes de corpos femininos, como um cinto feito de seios e uma roupa toda costurada com pele humana. Dentro da casa ainda foram encontradas partes de corpos de várias mulheres, inclusive a vulva de sua própria mãe, que havia morrido de derrame. Edward confessou 2 assassinatos, alegando não se lembrar dos detalhes e dizendo que tudo acontecia de forma confusa. Também contou à polícia que roubou muitos corpos de cemitérios. Por ser considerado mentalmente incapaz de ser julgado, Gein foi internado numa clínica psiquiátrica. Por exames, foi constatado que Gein tinha problemas com mulheres. Ele tinha uma relação de amor e ódio com o sexo oposto que vinha de uma relação complicada com sua mãe, muito religiosa e protetora. Após passar cerca de 10 anos internado, Gein se tornou apto para o julgamento. Porém, como entendeu-se que ele cometeu os crimes enquanto ainda estava doente, foi sentenciado a passar o resto da vida na clínica psiquiátrica. Ele morreu de câncer de pulmão em 26 de julho de 1984. E aí galera, se você chegou até aqui, saiba que você é uma pessoa muito corajosa. E se você quer ajudar o canal, se inscreve e deixa aquele like maroto. We are the champions.